Então, nessa aula a gente vai fazer o passo a passo do alongamento bem detalhado. Vou fazer nessa unha aqui para vocês estarem acompanhando. É interessante também estar anotando para fixar melhor, tá? Na memória de vocês. Vou começar cortando um pouquinho aqui da borda livre dela, que tá grandinha, para facilitar depois na curvatura. Então, primeiro a gente corta todas as bordas livres, depois a gente vem lixando para dar um acabamento e não ficar desnível na parte de baixo. Vou jogar aqui um pouquinho de prep e empurrar a cutícula, para soltar essa cutícula quando a gente for passar a broquinha, ela não deslizar em cima da pele. Então, eu vi que minha espátula já tá deslizando ali embaixo, quer dizer que tá bom de passar a espátula. Agora a gente vem com a broquinha 720, eu gosto de trabalhar com essa porque ela não pega muito na cutícula. E a gente vai usar na velocidade 7 do motor, tá? Bem no comecinho, pra não danificar a unha natural da cliente. Então, primeiro eu venho lá em cima, tirando a cutícula que fica agarrada em cima da unha. E venho tirando o brilho. Faço primeiro de um lado. Pauso o motor e aí eu mudo a rotação. Agora a gente vai fazer o outro lado da cutícula. A mesma velocidade. Se não aparece velocidade no motor de vocês, vocês têm que usar bem no comecinho, tá? Pra não danificar a unha da cliente. Lembrando que eu uso os dois lados pra gente conseguir levantar bem essa cutícula aqui. Se eu venho pra esse lado aqui, a broca dá aquela girada. Então, quer dizer que a gente tá do lado errado. Então, eu faço do meio pro outro lado pra conseguir fazer um levante da cutícula melhor. E também pra não ficar escamando muito a unha da cliente. Tiro aqui o pozinho que ficou em cima da unha. Agora a gente vai higienizar de novo com o prep pra gente não contaminar os preparadores. Então, agora a gente vai tirar o pozinho, por mais que não pareça que tem pozinho aqui na placa da cliente, tem, a gente precisa remover bem. Vem com o cantinho da unha assim, ó, nas covinhas que tem aqui na lateral pra gente tirar bem o pozinho. Já dá pra ver que já deu uma boa desidratada na lâmina. Agora a gente vem com os preparadores. Nessa unha a gente vai trabalhar com os preparadores da Nails. Então, já passei o sanitizer, que é o prep. E agora a gente vai vir com o primer, tá? Vou utilizar o primer ácido. Lembrando que quando a gente usa o ácido, a gente não pode encostar na cutícula. Diferente das outras marcas, o primer da Nails é o desidratador, tá? Então, ele vai fazer a função de desidratar a unha natural. Então, tiro bem o excesso do pincel. E venho só sobre a unha, tá? Sem ir pra cutícula. Esse primeiro passo aqui, ele demora bastante pra evaporar, né? Diferente das outras marcas. Eu não aconselho que fique fazendo movimentos de assoprar ou movimento com a mão pra esse produto evaporar mais rápido, tá? Eu prefiro que ele faça a função dele de estar desidratando. Então, tem que fazer a desidratação como a marca recomenda, tá? Então, aqui eu passei sobre toda a unha. Vou esperar ele evaporar por completo, tá? Enquanto isso, eu faria nas outras unhas, então eu não estaria perdendo esse tempo. Eu tô aqui só pra mostrar pra vocês que ele demora um pouquinho mais pra evaporar. E o legal também de ele estar fazendo esse efeito, né, de desidratar a lâmina, é que esse produto ele não evapora tanto. Então, quando a gente vai usando o produto, ele vai evaporando e a gente, querendo ou não, vai perdendo esse produto. Esse da Nails, ele dura muito mais tempo, tá? Do que as outras marcas. Agora que a gente começa a ver que a unha tá perdendo o brilho, né? E aí, a gente vem com o promotor, que é esse daqui, que é o de promover a adesão, tá? Por isso que é o nome promotor. Então, esse aqui também a gente vai usar bem pouquinho dele, tem que tirar bem o excesso, tá? Porque adesivador em excesso dá efeito contrário. Em vez de adesivar, ele vai
soltar o alongamento. Pronto. Agora a gente vem pro gel de capa base. Diferente de outras marcas, tá? O gel da Nails, a gente pode utilizar qualquer gel da marca deles, como capa base, como curvatura e como ponto de tensão. Então, aqui eu vou fazer o alongamento de cor única, utilizando o Insignia Soft White, tá? Então, do começo ao fim, eu vou utilizar esse gelzinho aqui de cor única, já fica a dica de otimização de tempo para vocês. Então, aqui eu vou utilizar esse pincel que eu mostrei pra vocês lá na aula de pincéis também. Prefiro um pincel mais fino, né, pra pegar menos produto e não ter um exagero aqui na capa base. Então, aqui a gente vai vir depositando com o pincel bem inclinadinho. Não quero excesso de produto aqui na capa base. A gente só faz a capa base pra gente não perder essa preparação que a gente fez. Tirar um pouquinho ainda do pincel, ó, passo bem em pezinho mesmo, que é pra dar só a aderência do gel na unha. Pronto, pode ir lá na cabine 2 minutos, a unha dela vai ficar. Então, eu vou pausar aqui o vídeo pra não ficar muito extenso pra vocês. Pronto, a minha unha já ficou lá 2 minutinhos na cabine pra fazer a polimerização total. E agora eu vou utilizar aquele top coat que a gente viu lá na aula de top coat rendado, tá? Como que a gente criou. Então, eu vou usar o mesmo. Ó, ele tem essa cor mais leitosinha, que é pra ajudar a não dar mancha no meu alongamento, que ele vai ficar mais clarinho, mais branquinho, tá? Então, a gente vai vir aqui do meio da unha pra ponta. Sem excesso, porque o top coat ele é bem fininho, então vai ajudar na fixação da fibra. Ó, vou mostrar aqui pra vocês que a fibra ela já tá prontinha. Ó, deixo todas elas prontas antes do atendimento. E agora a gente vai fazer a aderência. Então, a gente vem de um cantinho ao outro pra ter otimização de tempo. Então, ó, o excesso ficou só desse lado. Se eu tivesse colocado no meio, ia sobrar dos dois lados, tá? Então, sempre de uma lateral pra outra, pra otimizar o tempo. Então, acerto só os cantinhos, ali no meio ele praticamente já ficou bem aderido. Ó, se vocês quiserem só separar aqui, ó, e deixar assim, é melhor, porque se eu for tirar tudo, pode ser que eu mexa nessa fibra. Então, pra quem é iniciante, é mais fácil assim. Depois que o gel tá curado, a gente vem e tira o excesso que ficou ali na lateral. Só vou vir aqui com o meu top coat mais um pouquinho, ó. E vou passar aqui em cima pra ele ficar uma cobertura mais uniforme, tá? E ficar bem hidratadinho. E ali no cantinho ele não pegou bem. Tem um pouquinho ainda de fibra seca aqui no canto, daí a gente já faz essa hidratação. Ok, pode ir lá uns 5 segundinhos na cabine, se esquentar pode tirar antes, porque esse top coat ele dá uma esquentadinha. Agora sim, a gente vai tirar o excesso e não vai mexer na fibra, ó. Aí fica mais tranquilo pra gente tá tirando. Agora eu vou definir o tamanho do meu alongamento. Como o leito dela não é tão grande, a gente pode fazer no máximo 50% da estrutura dela, tá? Então, vou cortar mais ou menos aqui. Pode fazer maior, pode, mas corre um risco maior de quebrar e de danificar o leito da cliente, né? Eu sempre alerto a cliente, se ela quer um alongamento maior, que corre o risco de estar machucando a unha natural dela, porque quando ela crescer, na manutenção a unha dela já vai estar com 70% de borda livre, então corre o risco de estar quebrando com facilidade. Então, agora a gente vai fazer a hidratação aqui da ponta. Vou mostrar pra vocês a forma que eu acho mais fácil pra quem tá começando. Então, primeiro a gente faz a hidratação em cima. Então, deixa bem hidratadinho. Esse gel aqui ele é bom pra fazer todos os passo a passo. Segura mesmo a curvatura, é um gel muito bom. Ele ainda tá transparente, dá pra ver que tem um pouquinho de fibra ali. Vou pedir pra cliente virar a mão e a gente passar embaixo pra tá hidratando embaixo.
Ó, dá pra ver aqui que tem um desnível entre fibra e unha, tá? Então, quando eu for passar o gel aqui, eu preciso nivelar os dois lados, tá? Quero mostrar bem certinho aqui pra vocês. Eu vou vir aqui com o meu gel, sempre um lado com gel e o outro lado pincel limpinho. Então, primeiro eu me preocupo aqui em hidratar a fibra. Vai bem lá pertinho do hiponíqueo dela. Vai puxando aqui para as laterais, ó, o movimento de estar abrindo a fibra, que aí o gel entra melhor na fibra. Tá toda hidratada, aí vocês vêm com um pouquinho mais de gel e coloca só ali entre o desnível que tem de unha e fibra, tá? Isso aqui eu chamo de estruturar por baixo, quando a gente quer um alongamento baixinho e sem excesso de produto, então a gente precisa estar estruturando a unha dela por baixo. Vira um pouquinho. Ó, já dá pra ver que a fibra já ficou mais branquinha aqui na ponta. E fica um alongamento bem clean. Agora ela vai colocar na cabine uns 4 segundinhos lá pra mim. E a gente vem com a pinça. 4 segundinhos, agora eu venho aqui no ponto 0 dela, tá? E aí eu dou uma pré-curvatura, a hora que o gel esfriar, a gente pode pôr a presilha. Sempre controla aqui a pressão da pinça. Deixa eu virar de lado pra mostrar aqui. Ó, a minha pinça, ela tem que encaixar aqui no ponto 0. Um pouquinho mais pra trás. Isso, assim, ó. Tá? Encaixando aqui no ponto 0, que é o que a gente precisa curvar pra ter produto aqui e não dar dente na lateral. Na hora que a gente for lixar, a gente conseguir uma parede simétrica e sem tirar produto do ponto 0 e deixar a nossa estrutura fraca. Então, agora a gente vai colocar as presilhas. Ó, a presilha eu coloco por cima, formato quadrado, tá? Ela tem que pegar nessa curvinha da unha. Tá apertando muito? Não. Essa presilha tá um pouquinho nova, então ela tá tendo um pouquinho mais de pressão. Então tem que cuidar com isso também. Tranquilo? Dá pra aguentar? Uhum. Ó, eu acho que ela tá amassando muito aqui na lateral. Vou pegar uma presilha mais velhinha, que aí não aperta muito. Ó, tem que pegar o ponto 0, né? Tem que ficar a presilha retinha. Ó, a curvinha da presilha tem que pegar a curvatura da unha dela, então essa parte arredondada tem que encaixar na unha, senão pode tá machucando a unha dela. E aqui por baixo, pode virar, sempre pergunta pra cliente se tá beliscando aqui embaixo, tá? Porque isso aqui também dói, machuca e fica bem desconfortável. Vira. Ok, pode ir lá. Agora vai ficar 2 minutinhos também pra polimeração total. Já vou dar uma dica aqui pra vocês. Essas presilhas, elas estão novas. E eu coloquei ela aqui nesse caninho de curvatura pra mim poder dar uma cansada nelas, tá? Pra ela não ter tanta pressão quando eu precisar utilizar e não machucar muito a cliente, tá? Porque a gente precisa apertar, mas é pouquinho, tá? Não precisa apertar demais a unha da cliente. Então, aqui a unha saiu da cabine agora. Eu vou jogar um pouquinho de prep pra dar um choque térmico, pra gente tirar a presilha e não abrir a curvatura, tá? Então, a gente tira e ela tá bem durinha já, como é pra ficar. Agora, eu vou remover essa goma que tá aqui em cima da unha e a gente vai tirar aquele desnível pra gente não manchar o nosso alongamento, tá? Então, esse desnível aqui, ó, entre fibra e gel, a gente tem que tirar, porque senão vai ficar uma marcação aqui, porque a gente tá trabalhando com gel com cor. Por mais que o meu top coat, ele seja um pouco leitoso, ele não tá exatamente da cor do gel, então eu não quero correr esse risco de tá manchando. Então, eu vou vir com uma lixinha aqui manual e vou passar ali só nessa marcação. Passo o dedo pra ver se tá bem lisinho. É melhor usar uma lixa mais velhinha pra não chegar até a capa base da unha. Pronto. Agora aqui, se quiser já dar uma lixadinha na ponta pra definir o tamanho,
já pode fazer isso, tá? Que aí a gente economiza mais produto na hora de fazer o ponto de tensão, economiza também na hora de fazer o lixamento. Eu vou tirar esse pozinho aqui. Se vocês quiserem, pode estar passando primer aqui, ó. Primer ou, no caso, o promotor, na verdade, né, que é da Nails 21, pra não manchar aqui também, tá? Quando eu faço lixamento, eu gosto de passar o promotor de novo. Então, tira bem o excesso. Já vocês já vão ver que ele vai ficar todo na cor da unha como tava antes. Então, agora sim, a gente vai pro ponto de tensão, porque a gente vai fazer um alongamento de cor única. Vou pegar de novo aqui meu gel da Nails, que é o branquinho. Sempre o lado do pincel limpo, tá? E o outro lado com gel. Então, a gente vai passar aqui em toda a unha, dar uma distânciazinha ali da cutícula, pra não escorrer pra cutícula. Aqui eu passo sempre uma camadinha fina, pro meu gel se autonivelar melhor. Só baixa esse dedo. Isso. Agora eu vou vir com uma quantidadezinha um pouquinho maior. Ó, um lado limpo e o outro lado com gel. Esse tantinho, bem pouquinho mesmo. A gente concentra aqui no meio, ó, dá uma giradinha pra soltar do pincel o gel. E aí a gente faz movimento de um lado pro outro, só com essa liga do gel. Não pode afundar o pincel, porque senão vai dar mais trabalho depois pra tá nivelando essa unha. Ok, ó, concentrei só no meio. Agora eu vou distribuir pra lateral, ó. Esse lado do pincel tá limpo e esse aqui tá com gel. Então, eu vou virar meu pincel e vou trabalhar só com esse lado que tem o gelzinho ali, pra gente não ficar lambuzando tudo o dedo dela, tá? Porque se a gente trabalha com os dois lados do pincel sujo, com gel, a gente toda hora fica passando gel no dedo. Então, do outro lado a mesma coisa, ó, esse lado tá limpo, então eu coloco pro lado de fora. Parece besteira, mas otimiza bastante o tempo na hora de a gente ficar limpando o dedo da cliente, então fica mais prático. Ok, vejo que tá faltando um pouquinho de gel, venho com mais um pouquinho. É melhor ir com pouco gel aos poucos, não colocar muito pra não perder muito tempo depois lixando. Então, essa parte aqui, ó, a gente precisa modelar a unha com o gel, tá? Não é com a lixa. A lixa é pra dar acabamento, pra nivelar. Coloca um pouquinho aqui na ponta, que a ponta sempre cai. Vira um pouquinho, assim. Isso. Ó, deixa a unha dela bem retinha aqui, porque eu quero que o meu gel concentre só no meio. Como eu tô explicando aqui pra vocês, ele automaticamente vai escorrendo pras laterais. Agora eu quero que ele escorra de novo pro centro. Então, se estiver fazendo isso no começo, né, a gente tem mais dificuldade, tá escorrendo tudo pra lateral. Vira o dedo da cliente, espera um pouquinho, depois desvira e começa a distribuir de novo, tá? Aqui ele escorreu um pouquinho pra lateral, eu vou limpar, porque senão depois dá mais trabalho pra limpar com a broca, né? E machuca a cliente. Então, deixa bem certinho aqui, um pouquinho mais isso pra trás. Tem uma barriguinha, tira. Agora vai lá na cabine pra mim, 3 segundinhos e tira. Tira 3, isso. Agora espera um pouquinho pra eu já não... Eu coloquei 3 pra ele não esquentar. Depois a gente vai colocar mais 4 no final, então ele vai ficar com 7. Mas se eu colocar 7 direto, a minha cliente vai sentir esquentar demais. Tu sentiu esquentar agora? Um pouquinho? Então, esquentou um pouquinho com 3, tá? Então, dependendo da cabine de vocês, tem que tirar com 2 ou com 4. Aí vocês vão ter que fazer esse teste na unha de vocês pra cliente não sentir esquentar demais. Agora, ela vai colocar 4 segundos lá. Não vai esquentar agora, tá? Porque geralmente esse gel ele esquenta só no começo. E aí a gente vai pôr a presilha. Tranquilo? Ó,
saindo da cabine, sempre confere pra ver se tá durinho, ó, a unha tem que estar toda durinha. Se tiver meio molinho, volta pra cabine, tá? Não tem uma regra, assim, de tempo, vocês vão ter que ver o gel de vocês com a cabine. Aqui eu vou colocar a presilha, aqui eu já tô usando a presilha nova, né, com mais pressão, porque aí eu não preciso dar uma apertadinha, eu deixo a pressão dela normal, tá doendo? Tranquilo? Ó, tem que ver que tá todo paralelo, vocês podem pôr tanto assim na ponta, que é bem confortável pra cliente, ou se não aqui na parede lateral, dessa forma aqui. Deixa eu só ajeitar aqui, ó, vira assim de ladinho, ó. Antes de acabar a unha, vocês podem colocar um pouquinho mais pra baixo aqui, e do outro lado também, ó. Então, ele vai pegar toda a lateral da unha. Se tiver muita pressão a presilha, é melhor pôr na ponta, tá tranquilo? Não tá doendo? Então, pode ir lá na cabine, 2 minutinhos também, tá? Esse gel aqui, ele é 2 minutos, tá? Pra polimeração total. Eu até prefiro deixar mais, pra não correr o risco de o gel não ficar 100%, quer dizer, 100% curado ele não fica, né? Mas pra ele polimerizar no tempo total dele ali, que precisa. Tá? Então, enquanto isso, eu estaria fazendo outras unhas, tá? Não quer dizer que esse gel demora mais tempo pra fazer. Então, eu vou fazendo uma unha, coloco a presilha, vou pra outra. No final, eu deixo a mão toda 2 minutos. Enquanto a mão tá fazendo esse processo de 2 minutos lá na cabine, eu tô fazendo a outra mão. Então, eu não perco esse tempo de polimeração, tá? Muita gente fica com medo de trabalhar com um gel que demora mais pra polimerizar. Mas, por outro lado, ele também não superaquece a unha da cliente e eu consigo ter uma boa curvatura. Então, já saiu da cabine. De novo, eu vou jogar o prep para tirar a presilha. Ó, e a minha unha já tá praticamente bem quadradinha. Aqui, o lixamento vai ser só de nivelamento, tá? Porque o ideal é ela ficar assim, ó. De lateral não tá muito alto. Tem aqui nosso ápice mais alto, mas também não tá grosso, tá? Então, agora a gente vai tirar essa goma pra poder fazer o lixamento. Então, lixamento de ponta, como eu mostrei lá pra vocês, bem retinho aqui. Tem que tirar uns 2 milímetros aqui da ponta pra gente ver qual que é a real espessura da unha dela. Por mais que ela não tá muito grossa, eu vou mostrar pra vocês como que ela tá grossa aqui na ponta, né? Não parece, mas ela tá. Então, eu lixei aqui. Se eu vejo que não tá bem retinha, eu venho e dou mais uma acertadinha pra gente ter uma boa simetria. Ó, agora vira aqui um pouquinho a mão. Isso. Ó, essa é a espessura que tá a unha dela. Eu sempre falo que tem que ter um cartão de crédito, um cartão e-mail, pra gente poder tá dando lixamento sem perder a estrutura. Então, eu vou medir aqui com espacímetro, aqui um pouquinho, ó. Vou medir aqui pra vocês verem qual que é a espessura real da unha dela. Deixa eu pegar aqui na lateral. Ó, ela tá com 1 milímetro e 1 milímetro e 2. Então, a gente tem que acabar essa unha com 1 milímetro no máximo pra ela ter estrutura, tá? Então, o lixamento aqui, ó, vai ser bem pouquinho mesmo. Então, lixei a ponta. Agora, a gente vem aqui na parede lateral. Pra quem tem dificuldade, inclina um pouquinho a lixa pra dentro, tá? Nunca pra fora. Se estiver lixando assim, ó, olha só o que vai lixar, o ponto zero. Se lixar o ponto zero, vai dar dente, tá? Então, sempre lixa um pouquinho reto, de preferência, né? Ou, se puder, um pouquinho pra dentro pra evitar que lixe o ponto zero da cliente. Então, vocês podem vir aqui, ó, e ir deitando. Vem e deita em cima da unha. Sempre com delicadeza, não lixando muito forte, porque senão pode machucar a cliente. Aqui, ó, eu sempre puxo a bochechinha da cliente pra minha lixa encaixar até o final, tá? Então, aqui, ó, o que tem que estar alinhado lá, que nem eu tinha falado pra vocês na aula de simetria. Sinos, ponto zero e ponta, tá? Pra quadrada ficar bem certinho. Então, tá bem retinho aqui, tá bom de lixar. Vou lixar só mais um pouquinho esse lado. Ok. Aqui eu poderia dar o lixamento todo na lixa manual, mas eu quero mostrar pra vocês como que a gente pode fazer também com
a broquinha, tá? Aqui eu vou utilizar uma broquinha mais cônica. Vou usar essa daqui de corte fino pra fazer bem detalhado pra vocês. Então, ela vai tirar bem pouquinho o produto. Pode usar assim, eu gosto de trabalhar com essa de carboneto, que ela é mais macia. Ou se não, vocês podem trabalhar com uma assim de cerâmica, que ela é mais cônica. Ou de tungstênio também dá. A única coisa que eu não gosto é de trabalhar com uma broca que ela é mais boleada aqui, ó. Então, tem que ser retinho pra superfície ficar toda reta, tá? Então, essa daqui ela é bem retinha, tá? Então, quando é boleada assim, pode usar pra curvatura ou pra remover alongamento, tá? Mas pra nivelar tem que ser reto. Ou se não, uma broquinha assim, tá? Que seja bem retinha o corpo dela, tá? A hora que a gente encosta na unha, tem que encostar totalmente. Não pode encostar só a barriguinha da broca. Que nem essa broquinha aqui, ela encostaria só o meio, tá? Então, vai fazer vários buraquinhos na unha e não vai deixar ela nivelada. Então, aqui eu vou utilizar uma velocidade média do meu motor. Já não vou usar tão fraquinha, porque a gente vai nivelar. Então, eu vou vir aqui, ó, primeiro eu vou acertar as laterais, ó. A minha broca vai encostar por completo na unha. E ela tá bem deitadinha, tá? Ela não tá nem inclinada e nem em pé. Ela tá totalmente deitada. Então, a gente vem aqui na lateral, ó. E vai subindo e nivelando. Ó, aqui através do brilho a gente consegue ver, ó. Minha broca encostou aqui, encostou aqui. Aqui ela não encostou ainda, quer dizer que tá mais baixo, tá? Porque minha broca é reta. Por isso que eu prefiro trabalhar com uma broquinha que ela tem o corpinho reto. Agora o outro lado. Ó, eu vou lixando até ela ficar toda certinha, toda retinha. Esse lado ainda precisa um pouquinho, então, ó. Então, lixo, tira o pozinho, pra você ver o que tá lixando e não lixar em excesso. Como teve bastante controle de produto aqui, ó, essa parte ela já tá toda nivelada, então não tem necessidade de ficar passando a broca mais vezes. Aqui eu vou passar em cima pra nivelar e eu vou dar uma leve inclinação aqui pra gente poder ter um caimento aqui do crescimento. Então, quando começar a crescer, não ter desnível. Então, aqui a minha broca não tá reta, tá? Ela tá levemente inclinada. Dessa forma aqui, vira um pouquinho de lado, ó. Ela estaria reta assim, ela tá levemente inclinada, tá? Pra gente fazer o crescimento natural aqui. Tiro o pozinho pra vocês verem. Agora eu vou fazer o acabamento de ponta aqui, ó. A broquinha bem inclinada, um pouquinho mais pra trás. Isso. Ó, dou uma inclinadinha aqui, pra gente poder fazer a curvatura bem fininha. Então, eu inclino bem a minha broca. Eu vejo que ela tem um pouquinho de excesso aqui, ó. Eu venho aqui por fora e dou um acabamento. Ok. Agora eu vou pedir pra cliente virar e a gente vai fazer o acabamento da espessura interna. Vocês estão vendo que aqui na lateral ela tem uma rebarbinha da curvatura, ó, quando a gente curva ela entra um pouquinho pra dentro. Então, eu quero que essa rebarbinha aqui saia e essa rebarbinha aqui também fique bem retinho, tá? Nivelando com a estrutura aqui de dentro. Lá dentro, ó, ela tá bem limpinha, então ela praticamente não vai
ter lixamento, é só acabamento de espessura interna aqui que a gente vai fazer. Então aqui, se vocês estiverem trabalhando com outra broquinha, é melhor passar um cotonete aqui embaixo para tirar a goma. Senão a broca de vocês só vai girar e não vai estar fazendo essa limpeza, esse lixamento que a gente precisa. Com essa broquinha aqui eu viria direto, tá? Mas eu quero mostrar aqui pra vocês como que eu faço. Então, eu vou molhar o cotonete com o PREP ou com álcool 70, pode ser também. Vou tirar a gominha aqui pra não ficar grudando na broca. Mesma coisa que a gente fez em cima, só que a gente fez com um tecidinho, né? Agora a gente vai tirar a espessura interna. E aí eu tenho que ver ela fina, ó, de todos os ângulos. Se eu vejo que tem algum desnível aqui, algum dentinho, eu dou uma passadinha de novo. Ó, tem que estar bem fininha. Ok, pode virar. Feito isso, agora a gente vai fazer o acabamento ali na área da cutícula. Pra ter certeza que não tem produto agarrado, vou utilizar essa broquinha aqui, de novo, que a gente usou na preparação, que é a 720. Velocidade baixa, tá? Que tá na área da cutícula, então pra não machucar a cliente. Ó, vem aqui pra lateral. Se quiser já dar uma niveladinha aqui junto com a unha, já pode usar essa broquinha. Então, eu gosto de vir aqui na parede, ó. Por mais que a gente dê o acabamento com a outra, eu gosto de passar essa e deixar tudo certinho. Vejo que minha cutícula tá solta, aí tá bom de passar. Vem na lateral só pra deixar tudo na mesma altura. Deixar bem baixinho. Lembrando que esse é o formato quadrado. Então ele tem que estar bem simétrico. Vou tirar o pozinho aqui pra mostrar pra vocês. Que tá bem niveladinho. Vou passar o PREP aqui de novo. Já dá pra ver mais ou menos como é que tá ficando a unha. Se tiver produto agarradinho aqui, passa a broquinha, não pode ter produto agarrado. Senão vai dar descolamento, vai dar aqueles floquinhos de descolamento também. Se vocês não tiver esse cotonete aqui, ó, pra passar embaixo, pode vir com o tecidinho aqui, ó, e passar assim, ó. Pra tirar a goma, tá? Ou pra tirar o pó. Fica mais prático também. Outra coisa agora, a gente vai fazer os cantinhos. Tá? Lembra lá na aula de lixa, a gente falou sobre essa lixa aqui, que ela é mais fina do que essa lixa aqui de acabamento, tá? Então, essa daqui a gente vai fazer o acabamento aqui nos cantinhos pra não dar dente, tá? Ó. Então, a gente vai só acertar tudo com a unha natural dela. Então, esses aqui é questão só de acabamento, tá? Que faz diferença depois na hora de tá finalizando. Outro lado também, quando eu desgrudo ali, ó, eu vejo que tem uma diferençazinha de produto aqui no canto, ó, um excesso de produto. Então, a gente lixa e vai virando pra ficar tudo certinho. Vim com essa daqui só pra deixar tudo bem retinho. Tirar ali o pozinho que a gente acabou de fazer. Ver se a espessura tá bem fininha. E agora a gente vai dar o acabamento com a buffer. Essa lixinha aqui que eu mostrei pra vocês, que ela é mais fofinha. Pra quê? Pra tirar a marcação da broca e do lixamento manual que a gente fez. Então, aqui a gente vai fazer só pra deixar ela lisinha, tá? E aí a gente consegue também
um brilho mais intenso no nosso alongamento. Aqui, tira o pó de novo, por mais que um pouquinho, mas tira. E agora a gente vai dar o acabamento com o top coat leitoso, tá? Lembra? O mesmo top coat que a gente usou para aderir a fibra, a gente vai finalizar essa unha. Poderia finalizar com o top coat normal? Poderia. Mas como esse alongamento ele é um alongamento mais branquinho e eu não quero que manche, então eu vou finalizar com esse daqui, ó, tá? Mas poderia finalizar com outro também. Então, distribui primeiro aqui no meio, e aí a gente vai subindo sem excesso de produto. Faz o contorno lá na área da cutícula, não deixa encostar, e aí vem para as laterais. Pra outra lateral também. Aqui eu passo com o pincel mais deitadinho, pra ficar bem nivelado, tá? Porque se eu passo meio que em pé, ele vai ficar várias marquinhas de pinceladas. E aí eu não acho tão legal, então tem que ver que ele tá todo lisinho. Então por isso que eu dou várias passadinhas aqui. Passo um pouquinho aqui na ponta. E aqui na ponta eu tiro o excesso, tá? Porque a gente fez a falso fino e eu não quero essa ponta grossa. Ver se tá tudo ok com o top coat aqui através do brilho da luminária. E aí vai lá pra cabine 1 minutinho. Depois que ficar na cabine 1 minutinho, a gente vai passar o mesmo top coat leitoso embaixo, tá? Pra ficar um pouquinho mais branquinho essa ponta. Então aqui eu vou tirar o excesso do meu gel aqui do pincel, ó, com o tecidinho. E aí eu vou passar com o pincel embaixo. Quando eu venho com o pincel do aplicador aqui da Feng, ele vem bem carregado, então fica excesso e pode dar espessura no meu alongamento. Então, como eu quero só um acabamento ali embaixo, eu venho com o pincel, ó. Vem pouquinho por produto. O produto que vem aqui, ó, é muito, tá? Então, acaba ficando grosso embaixo. Então, saiu lá da cabine, eu não posso vir aqui e colocar minha mão em cima, tá? Porque senão vai ficar fosca essa unha. Então, eu viro, ó, e eu pego bem aqui na lateral do dedo dela pra gente finalizar. Como tem um pouquinho de pó ali, eu vou limpar de novo com o cotonete pra ficar bem limpinho embaixo, ó, agora sim. Agora a gente pode finalizar. Então, meu top coat tá no pincel aqui. Não tô pegando na unha dela, tá? Somente na lateral da unha, que eu não quero perder esse brilho. Passo um pouquinho aqui na lateral, se tiver fosco. Se ficar excesso, tira pra não dar espessura. Aqui na ponta eu sempre gosto de dar uma apertadinha pra não ficar grosso a ponta. Agora sim, pode ir lá na cabine assim, com a mão virada pra baixo. E depois a gente vai finalizar com óleo hidratante. Hoje eu vou usar esse daqui da Nails 21, porque a gente tá trabalhando tudo com a marca da Nails, então fica mais legal, tá? Ó, ele vem assim, com aplicador de batom, então fica bem prático também de estar passando. E tem um cheirinho bem gostoso. E a gente vai passar somente na cutícula pra finalizar. Então, saiu lá da cabine. Agora a gente vai passar o olhinho somente aqui na cutícula, tá? Sem passar em cima da unha pra não deixar fosca a unha. Então, agora a gente espalha esse óleo aqui nas laterais. Como a gente lixa bastante a cutícula da cliente, a gente precisa hidratar depois, para não ficar uma cutícula ressecada. Tira o excesso do óleo, sempre espalha aqui, ó, pra cima do dedo, que aí a gente consegue deixar uma foto mais legal, tá? Ó, diferente desse dedo aqui que tá com pó, esse aqui tá sem pó, então fica bem mais bonito. Então aqui é o alongamento formato quadrado de uma unha com otimização de tempo, porque a gente usou só um produto, né, um gel do começo ao fim, e olha a diferença que fica de uma unha com alongamento e sem alongamento.
Então, aqui a gente fez também espessura de ponta, para esse alongamento ficar fininho, ó. Eu consigo ver aqui, através da curvatura, que ele tá todo nivelado aqui em cima. Então, se tiver algum excesso de produto, ele vai aparecer, tá? Então, é interessante vocês olhar pela curvatura da unha, se tem alguma parte que tá grossa, tá? Então, é interessante vocês olharem assim, tá? Ou assim também. Virar a unha de baixo e ver se tem alguma parte da unha que tá grossa, tá? Aqui ela tá toda nivelada, a gente passou a broca bem certinho. E fazendo o acabamento final ali com a broca, a gente consegue otimização de tempo também, tá? Mas isso é com o tempo que a gente vai conseguir tá fazendo. Então, é isso. Depois acompanhe o passo a passo da aula completa de todas as unhas.